Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Isso aí vai depender da hora que você vai estar assistindo a minha aulinha. Porque você pode estar assistindo de manhã, logo cedo, no seu computador, no seu celular, ou aqueles que não têm celular, no celular do papai e da mamãe, à noite. Por isso, tenho que falar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Talvez até uma boa madrugada. Mas não é legal, na idade de vocês, estar dormindo assim, depois da meia-noite. Hoje nós iremos para a aula do sétimo ano. É que é bem legal. É a nossa aula de número 19, onde eu irei falar um assunto muito importante, que é sobre a nossa camada de ozônio e a vida na Terra. Toda vez quando se fala da camada de ozônio e a vida na Terra, eu tenho que lembrar para vocês que a gente tem uma atmosfera. E dentro dessa atmosfera, ela vai ser ali, dividida em várias partes. Em uma dessas partes, nós iremos ter a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela sofre uma poluição do ar e isso irá afetar a nossa saúde. A camada de ar, ela vai ficar ali, em contato com a superfície da Terra e ela vai receber o nome de troposfera, que tem ali uma cerca de espessura entre 8 a 16 quilômetros. Eu acredito que vocês estão no sétimo ano, lá no ano passado, no sexto ano, em matemática, estudou essa questão da unidades de medidas. O que é centímetro, o que é metro, o que é quilômetro. E você pode imaginar. Por exemplo, posso fazer uma perguntinha bem legal para vocês. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,72 m, mas eu posso dizer que eu tenho 1,80 m, mas eu tenho 1,72 m. E daí você sabe que eu estou falando de 1,72 m. Só que quando se fala de espessura, de altura, em relação à questão da troposfera, de quilômetros. Quilômetros, eu vou ter 1000 metros. Então, a gente tem aí cerca de 8 a 16 quilômetros para chegar à nossa camada de ozônio. E devido aí aos fatores que são naturais, tais como as erupções vulcânicas, o relevo, a vegetação, os oceanos, os rios e os fatores que são humanos, como as indústrias, as cidades, também a agricultura, que é o próprio homem, ou seja, o ar ele vai sofrer ali, até uma altura de 3 quilômetros, uma influência em suas características que são básicas. Todas as camadas que vão constituir ali a nossa atmosfera, elas vão possuir características próprias e importantes para a proteção da Terra. Acima ali, dos 25 quilômetros, quer dizer o quê? 25.000 metros. Por exemplo, existe uma concentração de ozônio, que é uma molécula de oxigênio. Quando eu falo de oxigênio, de molécula, eu estou falando ali de 3 moléculas de oxigênio, que é o O3, que é o ozônio, que vai funcionar, na realidade, como um filtro. Sabe o que é um filtro? Não? A mãe de vocês não faz café em casa? Não tem aquele filtro de papel que coloca a borra de café, água quente para fazer aquele café delicioso, que vai separar justamente a água ali daquele sólido, daquele gásinho, do vaporzinho? Então, a camada de ozônio, ela também serve como esse filtro. E esse filtro daí, ele vai justamente servir para que impeça, vai impedir a passagem de algumas radiações que são prejudiciais à nossa vida. Que radiações são essas? Radiações que são ultravioletas. E aí, nessa imagem que está aí na telinha, você pode ver a nossa camada de ozônio fazendo justamente o papel dela principal, que é o papel ali de filtrar. Então, temos o raio ultravioleta, o VC, o VB, o VA. O UVC
a camada de ozônio ela protege, faz com que nem entre na Terra. Já o raio UVB, ele vai entrar com menos porcentagem, vai entrar bem pouquinho. E o raio UVA, ele entra numa concentração maior. Mas o ser humano, através de suas ações, ele começa a destruir essa camada de ozônio, o raio UVC ele vai entrar. E disso daí a gente vai ter sérias consequências para o nosso planeta. Os raios ultravioletas, e em grandes quantidades eles poderiam ali, eliminar a vida, eles são em boa parte ali, como eu estou dizendo para vocês, filtrados por essa camada de ozônio. A parcela dos raios ultravioletas que chegam à Terra, ela vai ser benéfica, tanto para a eliminação de bactérias, como a prevenção também de doenças. O nosso ar atmosférico, ele não foi sempre assim, como hoje. Ele apresentou ali variações, e essas variações, lógico que foram através dos tempos. Na telinha daí, que está aparecendo para vocês, a gente tem a poluição do ar e a nossa saúde. Observe bem, que no primeiro exemplo a gente tem ali o ozônio presente. E é lógico que a radiação que está entrando no nosso planeta ela é bem menor. Quando o ozônio ele está ausente, a radiação ultravioletas, tanto o raio UVB, o UVC, o UVA, eles irão entrar em nossa atmosfera e vai causar danos que são ali, como é que eu posso dizer para vocês, irreversíveis. Bom, provavelmente o ar que envolvia a Terra, principalmente quando eu falo primitivamente, ele era formado por um gás metano, ou seja, o CH4, a amônia, que é o NH3, que estava ali em forma de vapor de água, e o hidrogênio, que é o H2. E com o aparecimento dos seres vivos, principalmente os vegetais, a atmosfera ela foi sendo ali modificada. Por que eu falo dos seres vivos que são vegetais? Porque esses seres vivos que são vegetais, eles iriam ali começar a produzir através da fotossíntese o oxigênio que está na nossa atmosfera, que faz com que seja permitida a vida no nosso planeta. Atualmente, como a gente já sabe, o ar ele vai ser formado ali por aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,03% de gás carbônico e ainda vai existir os gases que são nobres e o vapor de água. Essa composição aí, ela vai apresentar variações de acordo com a altitude. Então, a alteração na constituição química do nosso ar, através ali do tempo, ele vai indicar que o ar ele vai continuar se modificando, na medida em que o homem ele vai promover alterações no nosso meio ambiente. Até agora, essa mistura gasosa, ela é transparente, tem permitido ali a filtragem dos raios solares e a retenção do calor, fundamentais à nossa vida. Eu posso dizer, no entanto, que a vida na Terra, ela depende da conservação e da melhoria das características atuais do ar. Os principais fatores que têm aí contribuído para provocar essas alterações no ar vão ser as indústrias, que a gente tem o aumento do número de aviões supersônicos, desmatamentos, explorações atômicas experimentais, automóveis e indústrias. E quando se fala das indústrias, a gente fala ali da poluição atmosférica, que pelas indústrias que em algumas regiões já tem provocado a diminuição da transparência do ar. Vê bem a cidade de São Paulo. Quem mora lá em São Paulo sabe muito bem do que eu estou falando em relação à questão da transparência do ar.
Quando você vem lá de São Paulo e vem para a região Nordeste, aqui para o estado de Pernambuco, você vai perceber que o ar ele é transparente, diferentemente de uma cidade, de uma megalópole como a cidade de São Paulo, que está ali o ar tão poluído que não é transparente. E isso é prejudicial à nossa atmosfera, principalmente às pessoas que convivem nesse ar poluído. Temos aí o aumento do número de aviões que são supersônicos. Quando eu falo desses aviões supersônicos, como vocês estão vendo aí na telinha, o aumento de número desses aviões que vai, assim, por possuírem ali grandes altitudes, eles vão alterar a camada de ozônio. Quando eu falo que eles estão voando em grandes altitudes, eu estou falando dessas altitudes que é onde existe justamente a nossa camada de ozônio. E se ele está voando na nossa camada de ozônio, ele irá alterar a nossa camada. Temos também a questão do desmatamento. O desmatamento, quando a gente diminui as áreas verdes, causam uma diminuição na produção de oxigênio. E hoje em dia nós sabemos que lá na região norte, a Amazônia está sendo desmatada. Existe uma região muito grande. E essa questão do desmatamento não leva só uma alteração na nossa camada de ozônio, não. Mas sim dentro do bioma, dentro do ecossistema, dentro da biodiversidade desses animais que são endêmicos. Quando eu falo de animais e de espécies que são endêmicas, eu estou falando de espécie que só consegue sobreviver apenas naquela região. E aí, através do desmatamento, essas espécies elas não têm outra região para sobreviver e acabam entrando em extinção. E por que o homem está desmatando? Já pensaram para quê? Para vender a madeira, para ter ali uma monocultura, para a agricultura, ou seja, o crescimento econômico desenfreado. Não sou contra a questão do crescimento econômico, mas desde que ele seja sustentável. Você pode muito bem tirar uma parte das árvores, plantar outras árvores, aproveitar aquela região dali e colocar ali a agricultura ou aproveitar a própria floresta para fazer parte da agricultura, sem ter que arrancar uma única árvore. Mas o pessoal, as pessoas acham que é bem mais fácil arrancar todas as árvores e as consequências nós iremos ter na nossa camada de ozônio e nos próximos anos a seguir. Bom, agora eu vou falar sobre as explorações atômicas experimentais, né? Os automóveis e indústrias. Quando se fala dessas explorações atômicas, elas irão liberar na nossa atmosfera grande quantidade de gases, os resíduos ali, que são sólidos ali em forma de energia. Temos aí na telinha os automóveis de indústrias, né? Esses automóveis eles vão consumir o oxigênio e irão liberar grande quantidade de monóxido de carbono. O que é o monóxido de carbono? O CO. E temos também o dióxido de carbono, que é o CO2. Esses gases eles são liberados ali na atmosfera, fazem com que o ar ele não seja transparente e prejudica com certeza a sua saúde. E esses fatores aí, eles irão provocar alterações no nosso ar. Todos esses fatores, quando associados, eles irão colocar em risco o equilíbrio total do nosso planeta, podendo provocar aí, entre outros fenômenos, o efeito estufa, que pode provocar um sério aumento na temperatura da Terra. Quando eu falo da temperatura da Terra, eu estou falando da temperatura média da Terra.
Você acredita que se aumentar ali 1 grau na temperatura média da Terra, altera todo o nosso planeta? É por isso que hoje em dia a gente não consegue mais identificar o que é inverno, o que é outono, o que é verão, o que é primavera. A gente não sabe. Por quê? Está acontecendo essa alteração em nosso clima, o que vai levar ali a grandes consequências. E o efeito estufa entre si, ele é um processo que é natural, gente. Ele ocorre ali na nossa atmosfera, ele é benéfico, pois ele mantém a temperatura do nosso planeta amena e sem grandes variações. No entanto, ali o problema e a exacerbação desse efeito aí é justamente o que vai levar o nosso aquecimento global. E na telinha aí a gente vai ver bem como é que funciona uma estufa. Uma estufa, na realidade, é uma câmara fechada com estrutura de painéis de vidro transparente, usadas principalmente em lugares que são frios, para cultivar ali legumes e plantas ornamentais em uma estufa. Mas quando o clima ele está mais quente, essa estrutura aí vai permitir que os raios que são solares, eles entrem aquecendo o ambiente, porém impede que essa energia aí ela volte para o lado de fora, retendo então o calor, mantendo uma temperatura propícia aí para os vegetais que vão ser produzidos. Com a terra ocorre justamente esse processo, que vai ser parecido com a retenção do calor, porém de um modo muito mais complexo. Resumidamente, podemos dizer que o Sol ele vai emitir radiações em várias faixas de comprimentos de onda, que vão chegar ali até a superfície do nosso planeta. A superfície ela vai absorver cerca de 51% dessa radiação. E ela vai converter e emitir o restante dessa radiação de forma de uma radiação infravermelha. Quando essa radiação chega na nossa atmosfera, alguns gases que vão compor, que são chamados ali os gases estufas, eles são capazes de absorver justamente essas radiações e impedem que elas retornem para o espaço. Esses gases, eles absorvem ali, normalmente 19% da radiação solar e ajudam a aquecer o nosso planeta, que teria uma temperatura de cerca ali de 30 graus Celsius, menor do que se não houvesse esse processo. Além disso, o nosso efeito estufa, ele mantém o clima sem grandes variações, mantendo justamente a vida do nosso planeta e proporcionando que várias transformações, tanto químicas e físicas, elas ocorram. O nosso ar atmosférico, como eu estava dizendo para vocês, na maioria dos gases, o nitrogênio, ele vai ter 78%, o oxigênio 21%, o que não são gases estufas, a gente tem 1% restante que contém vários gases e temos o vapor de água, sendo que a água é a grande responsável pelo efeito estufa natural. Outros gases estufas vão ser o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o clorofluorcarboneto, o hidroclorofluorcarboneto, o hexafluoreto e o enxofre. O problema, na realidade, acontece porque o ser humano ele está ali lançando cada vez mais esses gases estufa na nossa atmosfera, sendo que o principal vilão é o gás carbônico, que vai ser liberado ali justamente na queima desses combustíveis fósseis, tais como os derivados do petróleo. Quem são os derivados do petróleo? Gasolina, óleo diesel e etc.
e também temos também o carvão. Bom, além aí do gás carbônico, essa queima também ela pode gerar óxidos de nitrogênio. E esses óxidos aí também de enxofre, hidrocarbonetos e o material que ele é particulado, que vão poluir a nossa linda atmosfera. Assim, com uma maior concentração desses gases na nossa atmosfera, vai formar uma espécie ali, de barreira que faz com que mais radiação infravermelha ela seja ali, retida e refletida novamente para a superfície. Então, dessa forma, o efeito estufa, ele deixa ali, de ser natural e passa a causar o aquecimento do nosso planeta. Se causa o aquecimento do nosso planeta, o que é que vai acontecer? Consequências desse efeito estufa, ou seja, derretimento de nossas calotas polares, que vai aumentar o nível das águas das mares, ou seja, dos nossos mares, das marés, que vai ser o quê? Agravado também pela dilatação térmica da massa oceânica. Isso daí causará a perda de vários ecossistemas que são costeiros. E essas alterações climáticas, ou seja, enquanto em algumas regiões vai ter chuvas que são muito fortes, em outras regiões vai ter ondas de muito calor. Se um local tem chuvas muito fortes, o que é que acontece, galera? Inundações. Em outro local que não tem chuva, vai acontecer a desertificação. E temos outro problema também em relação às consequências do efeito estufa, que é o aumento de doenças tropicais, a proliferação de insetos que são nocivos, transmissores aí de doenças. Que insetos são esses? Bora pensar. Bum! A dengue, o Aedes aegypti. Ou seja, a dengue, como vocês sabem, né? Esse mosquitinho aí, o Aedes aegypti, ele vai carregar ali um vírus, ele é o vetor, tanto para o vírus da dengue, quanto da chikungunya, quanto também da zika. Ou seja, eles irão se proliferar através justamente de consequências que foram causadas pelo efeito estufa. Irão modificar profundamente a nossa vegetação, que vai ser típica de cada região, em relação principalmente à sua altitude. O aumento aí dessa incidência, dessas doenças, a gente tem a proliferação desses insetos que são nocivos, ou seja, de vetores de doenças, o que poderá ali causar ou resultar em grandes alterações sociais. Por exemplo, modificações de determinados locais, no caso do efeito estufa. Na imagem que está aí na telinha, vocês podem ver a questão de um local que não choveu, a desertificação. Bom, nossa aula de hoje, a gente falou sobre a camada de ozônio e a vida na Terra. Se você altera a nossa camada de ozônio, irão existir várias consequências. Consequências essas que irão atingir o nosso ecossistema, consequências que irão atingir a sua saúde específica e, futuramente, é claro que nós iremos sofrer um dano muito maior em relação à destruição da nossa camada de ozônio. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.